Olá, bom dia. Vamos, com base na nossa apostila de flexão simples, estudar mais um segundo exemplo de seção retangular com armadura dupla. Está aqui o enunciado do segundo exemplo. Calcular e detalhar a armadura longitudinal da seção de apoio de uma viga contínua, considerando. Nós temos aqui na figura 33, indicando que o momento fletor é negativo, como está aqui, e ocorre em um apoio interno de uma viga contínua. O concreto é o C30, o aço é a 50, o cobrimento da armadura 2,5 cm, diâmetro do estribo FIT 6,3 mm, brita 1 no concreto, sem brita 2 então, a largura da viga BW 14 centímetros, a altura da viga 60 centímetros, então uma seção transversal retangular 14 por 60. O momento fletor característico, sem majoração ainda pelos coeficientes de ponderação, é negativo, como eu disse, menos 18.500 kNm/cm. É um problema de dimensionamento e nós vamos então iniciar a resolução. Eu vou fazer aqui a resolução somente com as equações com os coeficientes K. E fica como atividade vocês fazerem a resolução com as equações teóricas e uma comparação com os resultados que nós vamos obter com as equações com os coeficientes K. Nesse caso, sendo um problema de dimensionamento, as incógnitas são posição da linha neutra x e a armadura, ou armaduras, aqui no caso, vai resultar seção com armadura dupla, então nós vamos ter as duas armaduras, a comprimida, a linha S, e a tracionada, a S. Nós vamos adotar uma altura, um valor para a altura útil D, que é H menos o ACG. O ACG, como eu venho mostrando para vocês, é aquela distância da face tracionada, da borda tracionada, até o centro de gravidade da armadura tracionada S. Nesse caso, nós vamos adotar 6 centímetros e depois vamos conferir esse valor adotado quando estivermos fazendo o detalhamento da armadura na seção transversal. Resulta, portanto, de 60 menos 6, a altura útil 54 centímetros. Que é a distância da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura tracionada S. O momento fletor de cálculo, MD, é o momento característico MK majorado pelo coeficiente de ponderação das ações, o γF, 1,4, vezes o momento negativo 18.500, resulta, portanto, o momento fletor de cálculo MD de menos 25.900 kNm/cm. Vamos com as equações K, com base na equação 28, determinar o coeficiente Kc, com o momento fletor MD em valor absoluto, sem o sinal negativo. Então nós vamos ter BW 14 centímetros, D 54 centímetros ao quadrado, dividido pelo momento MD. Resulta 1,6 para o Kc. Agora, nós vamos entrar na tabela A1 ou A2 para o concreto C30, que é o nosso concreto, o aço é a 50. E vamos determinar o quê? O domínio que a viga se encontra, o βx e o Ks. Então nós já estamos vendo aqui que verifica-se o domínio 3 e βx igual a 0,56. Vamos olhar lá então na tabela A1. Temos concreto C30. Vamos buscar o que? O Kc mais próximo a 1,6, que foi o valor calculado. Então, na coluna do concreto C30, vamos encontrar aqui embaixo, olha, dois valores para Kc 1,6. E por que nós temos aqui dois valores? Um valor de 1,6 para Kc com βx 0,54. O outro, 1,6 para βx 0,56. É aquela tal história que eu já venho falando, que é o fato da tabela não ter uma precisão maior. Então,
uma casa decimal só no KC é suficiente, mas isso ocorre. Mas não tem problema, você pega o beta-x, tanto faz, 0,54, 0,56, a diferença no cálculo será pequena, não tem importância. Eu peguei aqui o valor 0,56 para o beta-x. Como o beta-x 0,56 é maior do que 0,45, não é recomendado seguir à frente no dimensionamento sem fazer alguma alteração. De modo geral, a melhor solução para diminuir o beta-x de tal forma que ele se torne menor ou igual ao valor máximo de 0,45 é aumentar a altura da viga. A nossa viga está com 60 centímetros, né? Está aqui, ó, 60. Então, é uma solução. Aqui, nós vamos adotar uma outra solução, como vocês já sabem, que é fazer o dimensionamento da viga com armadura dupla. Qual é a vantagem da armadura dupla no dimensionamento? É que não há necessidade de fazer nenhuma alteração na viga, não há necessidade de aumentar a altura. Na sequência, o que fazemos? Adotamos um beta-x, ou seja, uma posição para a linha neutra. Como nós mostramos no primeiro exemplo numérico, a recomendação é de adotar para beta-x o valor máximo permitido, então o limite 0,45. Nós vamos entrar agora de volta na tabela A1 e vamos fazer agora o contrário. Vamos determinar qual é o KC correspondente a esse beta-x, que é um beta-x limite, por isso que nós colocamos aqui na anotação KC limite. E o KS correspondente também limite. Então vamos entrar lá. Vamos pegar 0,45, ó. 0,45 para o beta-x. Aí vamos para o concreto C30. Concreto C30 está aqui. Qual é o valor? 1,9 para o KC limite. E qual é o KS limite? 0,028. Tá bem? Para o aço CA50. Estão aqui os valores. Agora, com o KC limite, nós vamos determinar o momento fletor M1D, que é uma parcela do momento total MD. M1D, a equação é BW sobre KC limite. Então vamos substituir os valores. BW é 14 centímetros, a largura da viga. Altura útil D, 54. Vejo que é o mesmo valor. Nós não modificamos a altura da viga, seguindo, como eu disse, com a solução de armadura dupla. KC, 1,9. Determinamos então o momento fletor M1D, 21.486 kNc. Vamos fazer a diferença do momento total MD, que em módulo é 25.900. Menos 21.486 para a segunda parcela do momento total, M2D, resulta 4.414 kNc. Agora, nós vamos calcular as armaduras. Primeiro, vamos calcular D' sobre D. Nós temos que adotar, então, um valor para D'. D' é uma distância pequena que vai da corda comprimida até o centro de gravidade da armadura comprimida, linha S. É uma distância em torno de 4, 5, 3 centímetros, dependendo principalmente do cobrimento. Nosso cobrimento é 2,5 centímetros. Então eu vou adotar D' 4 centímetros. Depois nós vamos verificar no detalhamento da armadura. Então D' sobre D, 4 sobre 54, resulta 0,07. Agora, nós vamos entrar na tabela A5 para nós retirarmos o valor de K'S, que nós vamos utilizar aqui na equação da armadura comprimida linha S, olha, que é K'S vezes M2D sobre D menos D'. Então, tabela 5, aço CA50, D' sobre D, 007. Vamos lá. Aqui está a tabela 5, que é quando nós, como eu já mostrei lá na teoria e no exemplo, ó, quando a gente utiliza a linha neutra no 0,45D. Se não for no 0,45D, tem que ser outra tabela. Bom,
Então aqui está o valor do K'S para o CA50. A nossa relação D' sobre D é 0,07. Então está aqui entre 0,05 e 0,10. Está aqui, portanto, 0,023 é o K'S para o aço CA50. Aplicando aqui na equação, nós temos K'S, o momento M2D, 4.414, D54 menos D'4. Resulta 2,03 centímetros quadrados. Que eu já estou sugerindo aqui, colocarmos duas barras FI de 12,5 milímetros de diâmetro. Ou seja, como uma barra FI de 12,5 tem 1,25 centímetro quadrado, duas barras resultam então 2,50 centímetros quadrados, que atende com uma folga pequena 2,03 centímetros calculado. E agora, a armadura tracionada AS. É o KS limite, que nós achamos na tabela 10028, vezes M1D, que é 21.486, dividido pela altura útil D54, mais M2D, 4.414, dividido pelo FYD, que é 50 sobre 1,15 para o CA50. Você também pode aqui simplificadamente, vamos dizer assim, adotar 43,5, tá? Kilonewtons por centímetro quadrado. D54 menos o D' que é 4. Resulta 13,17 centímetros quadrados. Só uma observação. Esta armadura A'(S203) é esse valor aqui, ó. Esta parcela, geralmente, essas duas armaduras resultam iguais. AS tracionada de 13,17 centímetros quadrados, nós vamos escolher um arranjo de barras. É uma armadura alta, então nós temos que utilizar diâmetro, por exemplo, de 16 milímetros, 20 milímetros até. Não dá para uma viga com essa seção transversal, com a largura apenas de 14 centímetros, colocar um número alto de barras, por exemplo, do diâmetro de 12,5. Só barras de 12,5. Não é possível, não dá. Então nós temos que lançar mão de diâmetro 20 milímetros, 16 milímetros. Se nós olharmos lá na tabela A4, onde nós temos as áreas conforme o diâmetro da barra, um arranjo possível, entre outros, e eu sugiro que vocês façam em casa detalhamento com outros arranjos diferentes desse que nós vamos mostrar agora, é 3 φ de 20 mais 2 φ de 16. 3 barras de 20 é 3 vezes 3,15. Por quê? Porque uma barra de 20 tem 3,15 centímetros quadrados. Então, 3 vezes 3,15 dá 9,45. Mais 2 barras de 16. Uma barra de 16 tem 2 centímetros quadrados. Então, 2 barras mais 4 centímetros quadrados. Então, 4 mais 9,45 são esses 13,45 centímetros quadrados, que atendem com uma pequena folga a nossa armadura AS tracionada calculada de 13,17 centímetros quadrados. Agora, nós vamos distribuir essas 5 barras na seção transversal. E lembrando, aquela questão extremamente importante de posicionar a armadura tracionada S próxima à borda tracionada da viga. No caso, como o momento fletor é negativo, esta armadura AS tracionada é negativa. Então, colocada obrigatoriamente próxima à borda superior. Não pode errar e colocar a armadura S, nesse caso, aqui na borda inferior. Porque seria um erro grosseiro e muito perigoso para a viga quando for lá retirar o escoramento de uma viga concretada com uma armadura invertida, como eu disse, há um sério risco de ruptura da viga ou fissuração, deformação quando retirar o escoramento. Então tem que tomar muito cuidado de não errar
o posicionamento da armadura S e a linha S. Do mesmo modo, na execução da viga ou da estrutura, tem que conferir a armadura, porque o projeto está certo, mas lá na execução a viga está com a armadura invertida, aquela que é para ficar do lado de cima fica para o lado de baixo. Então tem que tomar cuidado, conferir a armadura na forma antes do lançamento do concreto, para evitar esses erros graves. Agora, uma preocupação é que nós devemos deixar espaço entre as barras longitudinais negativas de tal forma que a agulha do vibrador possa ser inserida dentro da viga para fazer o adensamento do concreto. Nós não podemos esperar de posicionar a agulha, por exemplo, inclinada aqui, passando pela laje que se apoia na viga. Geralmente a laje se apoia na borda superior da viga. O que vamos fazer? Das 3 barras FID 20, como a viga tem uma largura pequena de apenas 14 centímetros, já visualizamos que não é possível colocar 3 barras de 20 na primeira camada e ainda passar a agulha do vibrador. Então vamos tentar com 2 barras, uma em cada vértice do estribo. Olhando aqui na tabela A4, nós observamos que para 2 barras de 20 milímetros, a largura BW mínima é de, para a brita 1, consta aqui na tabela, 12 centímetros, ok? No entanto, como o cobrimento que nós temos é de 2,5 centímetros, nós temos que somar 1 centímetro ao valor da tabela, porque a tabela foi feita para o cobrimento de 2 centímetros. Então, mais 1 centímetro, nós temos, portanto, a necessidade de uma viga de 13 centímetros de largura para podermos alojar 2 barras de 20 milímetros. A viga tem 14 centímetros, portanto, podemos alojar 2 barras de 20 em uma primeira camada. Logicamente que a terceira barra FID 20 vai para a segunda camada, aqui está na segunda camada. E as 2 barras de 16, elas vão uma ficar aqui na segunda camada e a segunda barra na terceira camada, porque não podemos colocar esta segunda barra FID 16 aqui no meio, na segunda camada, senão nós não vamos ter espaço para a passagem da agulha do vibrador. Ou seja, com a viga com 14 centímetros apenas de largura, na armadura negativa, nós temos que ter 2 barras só em cada camada. Não tem problema de o detalhamento não ficar simétrico, o lado esquerdo diferente do lado direito, porque uma barra de 20 com uma barra de 16 são diferentes, mas a flexão na viga ocorre desta forma. Então o que importa é o nível da barra e não a posição distribuída ao longo da largura BW da viga, correto? Vejam, por enquanto a gente não tem certeza que passa a agulha do vibrador aqui entre 2 barras de 20 milímetros da primeira camada. Então vamos calcular a distância AH, que é a distância livre entre esta superfície e essa superfície da barra FID 20. Então vai ser AH 14 centímetros, que é a largura da viga, menos 2 vezes o cobrimento dos 2 lados, 2,5 centímetros vezes 2, o estribo também dos 2 lados, FT 6,3 dos 2 lados, e as 2 barras de 20 milímetros estão aqui, 2 centímetros vezes 2, AH resulta 3,7 centímetros. Então, olha, essa distância aqui, ó, entre as superfícies internas das barras de 20 da primeira camada é 3,7 centímetros. O que nós percebemos? Não é possível passar uma agulha de 49 milímetros, não cabe, mas nós podemos passar a agulha de 25 milímetros de diâmetro,
e também até a de 35 milímetros, com uma pequena folga de apenas 1 milímetro para cada lado. Na sequência, vamos calcular a distância ACG, que está aqui, que é da borda tracionada até o centro de gravidade da armadura. Eu estimei o centro de gravidade da armadura nesta posição, na face da barra FI de 20 milímetros da segunda camada, tá? Então, o centro de gravidade nesta posição, uma estimativa dessas 5 barras. Bom, então vamos calcular ACG, para nós compararmos com a distância que adotamos no início do problema, que foi de 6 centímetros. Para calcular o ACG, nós precisamos da distância AV, que é desta face inferior da barra de 20 até esta face da barra de 20 da segunda camada. A distância livre na direção vertical mínima que a norma exige, e pensamos que vamos colocar lá no detalhamento, na execução, o AV mínimo da norma para evitar problema de concretagem e envolvimento dessas barras. Vamos colocar o AV mínimo, que está aqui. Qual é o valor do AV mínimo? O maior valor entre 2 centímetros, o diâmetro da barra longitudinal, pega o maior diâmetro, 20 milímetros, então também é 2 centímetros, e 0,5 vezes o diâmetro máximo do agregado Brita 1. Portanto, o AV mínimo, o maior valor é 2 centímetros, tá? Então, 2 centímetros a distância dessa face até esta face. Agora vamos calcular o ACG. O que é o ACG? É o comprimento, o diâmetro do estribo, o diâmetro de 20 milímetros e o AV mínimo, 2 centímetros. Então a continha está feita aqui embaixo. O comprimento, 2,5 centímetros, o diâmetro do estribo, 0,63, o diâmetro da barra da primeira camada, 20 milímetros, ou 2 centímetros, e o AV mínimo, 2 centímetros. Está aqui. Resultou 7,1 centímetros. Portanto, como nós adotamos o ACG de 6 centímetros, tem uma diferença de 1,1 centímetros. Com o ACG 7,1 centímetros, nós determinamos que a altura útil D do detalhamento é a altura H da viga, 60 centímetros, menos o ACG 7,1. Portanto, a altura útil D para o detalhamento, 52,9 centímetros. Qual foi a altura útil D que nós adotamos no cálculo? Foi 54 centímetros. Portanto, com essa diferença de 1,1 centímetros, nós podemos dizer que para as vigas correntes, uma diferença até 1,5 centímetro, 2 centímetros, dependendo da viga, a diferença de armadura não é muito significativa. Mas, para vocês saberem qual é a diferença que ocorre nesse caso, vejam, eu refiz então o cálculo das armaduras com a altura útil D do detalhamento, 52,9. As armaduras passam a ser AS 13,39 centímetros quadrados. Nós tínhamos 13,17, aumentou um pouquinho para 13,39. E a armadura linha S? Essa aumentou de modo mais significativo. Nós tínhamos 2,03, aumentou para 2,48 centímetros quadrados. O que nós verificamos? O arranjo de barras que nós escolhemos, 3 FI de 20 mais 2 FI de 16 para a armadura S, com 13,45 centímetros quadrados, atende aos 13,39 recalculados para a altura útil D do detalhamento. E a armadura comprimida, a linha S, aumentou para 2,48. As duas barras FI de 12,5 que nós escolhemos inicialmente, com área de 2,50 centímetros quadrados, continua atendendo a armadura, a linha S recalculada. Então, o que acontece? Nós, preferencialmente, devemos adotar, quando terminamos o cálculo das armaduras, preferencialmente arranjo de barras um pouco maior
do que aquele calculado. Continuando, nós temos a distância de linha, que adotamos inicialmente 4 centímetros. O que é o de linha? É a distância da borda comprimida até o centro de gravidade da armadura comprimida linha S, que escolhemos 2 barras de 12,5. Então, o que é o de linha? É o comprimento mais o diâmetro do estribo mais a metade de 12,5. E está aqui embaixo o de linha. 2,5 do comprimento mais o diâmetro do estribo mais metade da barra de 12,5. Resulta 3,8 centímetros. Nós adotamos 4, está ótimo. Na sequência, nós temos aqui a questão da armadura de pele para a viga. A nossa viga, ela tem altura 60 centímetros. Então, a rigor, pela NBR 6118/2014, não há necessidade de colocar armadura de pele, porque a norma diz que é para viga com altura maior que 60, não é maior ou igual. Então não precisa de armadura de pele, mas nós recomendamos colocar para evitar o surgimento de possíveis fissuras por retração. Nós vamos colocar a armadura de pele da NB 178. Se você desejar, nada impede de você colocar a armadura de pele da NBS 6118/2014, que é 0,10% BWH. Da NB 178 é 0,05% PWH. Fazendo as continhas, resulta 0,42. Então, 3 de 4,2 milímetros, que resulta 0,42 centímetro quadrado, em cada face vertical, como está indicado aqui no detalhamento. 3 barras Fi de 4,2.